perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. Boa noite aos ouvintes, queridos irmãos e amigos. Estamos aqui na Assembleia de Deus Ministério de Cordovil, pastoreada pelo pastor Francisco José, no 52º aniversário da União de Mocidades da Assembleia de Deus em Cordovil, o MADEC, e também no 25º aniversário da UADEC. Gostaríamos de deixar uma palavra neste momento tão propício e honrado de estarmos aqui. Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículo 42, diz assim: e perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. Versículo 43. Em cada alma havia temor, e muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos. Convertidos na igreja, ou da igreja primitiva, eles viviam um momento em que a presença de Deus era tão desejada, tão concitada pelo coração deles, e eles em momento algum perderam de vista o ensino das Escrituras. A perseverança em manter cadencialmente em suas vidas o aprendizado doutrinário, ensinador, fortalecedor, lastreador da palavra de Deus. E perseveraram, não desanimaram, não foram levados por ventos de doutrinas, não foram levados por palavras de movimentos proféticos, não foram ensinados por padeiros, porque os padeiros nada mais fazem do que agitar a massa, mas eles perseveravam na doutrina dos apóstolos. Se nós temos um postulado, se nós temos uma referência, é a doutrina dos apóstolos e, a posteriori, a doutrina dos pais da igreja apatrística. Porém, o versículo ainda continua: na doutrina dos apóstolos e na comunhão. Na comunhão. Não era simplesmente uma reunião fraterna, de confraternização. Era a comunhão. Havia a união, mas, sobretudo, havia a unidade. Porém, como disse Martinho Lutero, unidade acima de tudo. E acima, verdade. Querendo dizer que a palavra, a verdade, prevalece sobre a unidade. Unidade é uma maravilha, desde que a verdade seja respeitada. Um outro detalhe que está aqui: comunhão no partir do pão e nas orações. Uma igreja, um ministério, qualquer movimento, seja ele pentecostal, seja ele neopentecostal, seja ele ortodoxo, não conseguirá sobreviver sem oração. Pode ter palavra, mas tem que ter oração. Também não pode ser só de oração, tem que ter palavra. Tem a ortodoxia, mas também, além de ter a ortodoxia, tem a oração, tem a busca a Deus. E aí, o que isso provoca? Primeiro, o que provoca a leitura e o ensino, a aplicação da palavra. Isso propõe e resulta do crescimento espiritual equilibrado daquela comunidade.
promoveu, e nós sabemos bem da história da igreja no primeiro século em diante da era cristã. Uma outra coisa aqui importante que está no texto: partir do pão e nas orações. Nós estamos vivendo um momento em que nós precisamos, como igreja do Senhor, em todo o mundo, o momento é de decisão. E aí, para estarmos na perseverança, para estarmos prontos para o que vem, porque há uma linha de entendimento de que as coisas vão melhorar. Biblicamente, a tendência não é essa. Biblicamente, a tendência é piorar. Espere o pior, mas na posição em que Deus nos chamou lá no princípio, quando nós iniciamos nos rudimentos, nos fundamentos basilares da vida cristã. Oração. A igreja precisa urgentemente de uma agenda de oração. E por fim eu termino dizendo o seguinte: em cada alma havia temor. Muitas vezes nós ouvimos as palavras na pregação da palavra de Deus ou do ensino dela. Às vezes há uma verbalização de que Deus não faz mais o que fazia no passado. Mas no passado, o povo temia. Em cada alma havia temor. Então o temor, olha a continuidade do texto, em cada alma havia temor. Muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos. Então, se há temor, a comunhão, a unidade, a concordância, a palavra de Deus, não há cilada ou ardil do nosso adversário que resista essa arma da nossa milícia. Obrigado, você que ouviu, obrigado ao pastor presidente, pastor Francisco José da Silva, por esta grande oportunidade. Deus continue abençoando esta igreja, a UMADEC, que tive honra, além de trabalhar na presidência, juntamente com o pastor Jerônimo Reis, e também tive o privilégio de cantar nesse coral lindo que está aqui hoje. Deus abençoe. Amém.